Olá, amigos. Eu sou o Paulo Briguet e este é o jornal Brasil Sem Medo, o maior jornal conservador do país. Hoje nós temos um convidado muito especial. Eu vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. Presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, advogado e político, personagem da política nacional dos últimos 40 anos. Ganhou notoriedade no final dos anos 70 como advogado dos pobres no programa O Povo na TV. Foi eleito pela primeira vez deputado federal em 1983, ainda no governo do general João Batista Figueiredo. Como representante da bancada governista, participou da CPI que levaria ao impeachment de Fernando Collor de Mello em 1992. Em 2005, denunciou o esquema do mensalão, que levaria à queda do então todo-poderoso José Dirceu. Teve seu mandato cassado naquele mesmo ano. Em novembro de 2002, foi condenado pelo STF por seu envolvimento no mensalão e passou 18 meses preso. Ganhou a liberdade em 2015, mas antes foi diagnosticado com câncer de pâncreas e venceu a doença. Retomou a vida pública como presidente nacional do PTB. Participou das articulações para o impeachment da ex-presidente Dilma. Hoje é um aguerrido defensor do presidente Jair Bolsonaro. É também um dos alvos do inquérito ilegal do ministro Alexandre de Moraes. E a sua autobiografia não poderia ter outro título: Nervos de Aço. Com vocês, Roberto Jefferson. Tudo bem, Roberto? Paulo, obrigado. Estou bem, graças a Deus. Bernardo, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gostou da biografia? Tudo bem, Gostou da pequena nota biográfica aqui, Roberto? Está correta? Gostei, foi boa, está correta, perfeita. Faltou alguma coisa assim? Eu nunca consigo paz, a minha mulher é que disse isso. Eu pensei que se ia viver em paz, agora voltou para a briga. Não consigo viver em paz, não dá. Eu sou general. Quando eu era menino, o meu sonho era ser militar do Exército. Eu cheguei a estudar o EMA, do professor Geraldo Werneck, em Petrópolis, Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas papai adoeceu, nós éramos uma família muito grande, somos até hoje 7 irmãos e 2 de criação, 9. E eu tive que sair para trabalhar aos 14 anos para ajudar a mamãe nas obrigações de casa, que o velho ficou doente quase um ano. Aí deixei de comparecer às aulas, porque não podia realmente pagar o cursinho, e acabei não fazendo a prova para a escola militar. Mas o meu sonho, desde menino, era ser militar do Exército. Que coisa curiosa. E acabei político, mas meu sonho era ser militar. Mas gosto de motocicleta, gosto de dar harleiro, tiro. né? Você é harleiro, né, Roberto? E gosto de canhão. Você não acredita. No meu sítio, tinha canhão 90 milímetros antiaéreo, 55 milímetros, 37 antitanque. E eu atirava. Tinha um amigo armador do 32º Batalhão de Infantaria Motorizada, e a gente trocava espoleta, enchia de pólvora, punha cera, papel laminado, cera, e fazia tiro de festim verde, amarelo, azul e branco. Coisa mais linda do mundo, tiro de canhão. E eu fazia dentro de casa, no quintal de casa. Depois tu vê o... Roberto, queria agradecer muito você ter aceitado o convite para conversar com o Brasil Sem Medo, viu? E queria apresentar o nosso outro convidado, nosso entrevistador, nosso diretor de opinião do Brasil Sem Medo, que é o jornalista mais perseguido do Brasil, Bernardo Pires Kister. Acho que você só está competindo com o Eustáquio, né, Bernardo? Ultimamente. E com o Alan, né? São os 3, a trinca de jornalistas mais perseguidos do Brasil.
Você, o Oswaldo Eustáquio e o Alan dos Santos. O Bernardo Pires tem o Twitter bloqueado, tem o Facebook bloqueado, tem o YouTube desmonetizado, tem o Apoia-se derrubado, tem o alcance reduzido, tem os seguidores retirados, tem o sigilo de fontes quebrado e tem busca e apreensão determinadas na sua casa, Roberto Jefferson. Esse é o Bernardo Pires Kister. E que que juntamente com você e com mais 28 pessoas, é alvo do inquérito ilegal do Alexandre de Moraes. Tudo bem, Bernardo? Tirando tudo isso, tudo bem? Tudo bem, né? Isso aí só faz a gente ficar mais forte, né? Significa que, como o Roberto estava falando, né, gosta de briga, eu também sou briguento desde pequeno. O meu apelido na família, quando era moleque, era Touro Brabo, porque eu ia atravessar a rua, eu não olhava para o lado, abaixava a cabeça e atravessava, né? Então, quando eu boto um troço na minha cabeça, eu envergo o chifre assim e vou até derrubar. Eu sou assim até hoje, né? Então, diga. Então estamos em casa, né? Porque aqui tem o Roberto, que é briguento, o Bernardo, que é briguento, e o Paulo, que é briguê. Então, tá tudo. Pra você ter uma ideia, quando eu era molequinho, eu cheguei, inclusive num condomínio que eu morava aqui em Londrina, nós fizemos uma greve contra uma moradora impertinente que ficava incomodando as nossas brincadeiras à noite, e nós fizemos uma greve com um tambor, e eu comandei o piquete contra a mulher no condomínio, a mulher pediu para sair do condomínio, e que ela nos importunava. Vamos lá. Pode? Eu gostaria de fazer a primeira pergunta aqui ao Roberto em relação ao Olavo de Carvalho. Gostaria, assim, que a gente já começasse esquentando a coisa. O Bob Jeff não se furta a polêmicas, e muito menos eu também. E o Jornal Brasil Sem Medo tem como seu presidente o professor Olavo. E daí está no Twitter toda agora essa discussão do Bob Jeff e do Olavo, trocando farpas, né? É o ozônio para cá, é isso para cá e tal. E essa discussão. E nós queríamos que você, Bob, dissesse algumas palavras, ou pelo menos o que você conhece do Olavo, ou como você pensa o Olavo nessa revolução toda que está acontecendo no Brasil, né, que inegavelmente ele é o pai vamos assim dizer, dessa nova contra-revolução conservadora que está acontecendo. Nós queríamos, assim, já de cara, ver as suas palavras em relação ao professor Olavo de Carvalho, né, se você o conhece, já leu as obras, enfim. Essa é a minha primeira pergunta. Não li as obras dele. Eu já precisava arrumar a câmera aqui. Eu já assisti a lives dele, não li nada ainda do professor. Ganhei um livro da Elaine Matozinho, uma delegada de polícia do PTB, aposentada, que preside o PTB Mulher em Belo Horizonte, e Elaine me deu um livro do professor Olavo de Carvalho. Mas eu ainda não li, estou com a pilha de livro na frente. O que eu sei é que ele é um grande intelectual. Penso que é um dos maiores intelectuais brasileiros. Em relação ao Fernando Henrique, ele deve dar de 10 por 1. O Fernando Henrique faz aquela pose toda de grande intelectual sociólogo de esquerda lá de São Paulo, mas o professor Olavo é um homem muito mais denso, muito mais intenso, muito mais substancioso, não é? E mexeu muito mais com a inteligência brasileira, com a inteligência, com os corações, com os sentimentos, com o ideário brasileiro, do que o Fernando Henrique. O Fernando Henrique anestesiou um tempo aí com discurso de classe média professoral, classe média universitária, e anestesiou um pouco a inteligência do Brasil, deixou um pessoal um pouco obnubilado, assim, com a cabeça meio bloqueada, né? Meio enevoada. E o professor Olavo de Carvalho tirou a névoa, mostrou que ele era um melancia, que ele defendia esse fabianismo dele, no duro, é um socialismo exacerbado, ele não se difere do Lula, nem do pensamento de esquerda que hoje procura dominar e escravizar a América Latina, a partir do Brasil, e aí países no entorno do Brasil, a Argentina, a Venezuela, a Bolívia,
o Chile, há uma tentativa nesse sentido, do Foro de São Paulo, através do Fernando Henrique, no falecido Fidel Castro, agora seu irmão Raul, a família Kirchner, era o marido da Cristina, agora é a Cristina que continua à frente, e esses intelectuais de esquerda do Brasil, sendo que alguns compõem o Supremo, como Fachin, que é um homem que saiu desse pensamento de esquerda mais exacerbado, e o professor Olavo, com paciência, vem desmontando, ponto por ponto, das armadilhas que esse ideário ou essas ideias tidas como democráticas e uma falsa democracia foram vendidas ao povo brasileiro. O professor Olavo é tão forte que ele consegue enfrentar até a CNBB, naqueles 150 bispos, 160 bispos marxistas que compraram uma tese esdrúxula do cristianismo comunista, que é uma coisa absolutamente antípoda, é uma coisa que conflita, são pontos absolutamente divergentes, e o professor, com raciocínio, com matemática, com lógica, com premissa maior, premissa menor, conclusão, vem demolindo essas ideias que durante 30 anos tomaram conta da inteligência do Brasil e permearam o meio acadêmico, o meio estudantil, o meio cultural e o meio até do papo de botequim brasileiro. Com muita paciência, o professor Olavo fez esse redespertar da consciência cristã, dessa nossa consciência tradicional, judaico-cristã, os valores do indivíduo, a força da família na construção do Estado e da sociedade, e veio trazendo isso de volta, até que houve agora esse ponto de paroxismo, esse confronto das ideias, porque quando começou a esquerda estava assim, nessa altura. E o professor Olavo de Carvalho começou a trazer o discurso, confrontando a esquerda, passou e está empurrando para baixo, mas está começando até a resistência da esquerda aqui, que está brigando para sobreviver e está apelando para todos os meios. Cospe na cara, mete o dedo no olho, puxa o cabelo e atira pelas costas, dá facada nas costas. E nós, com respeito a Deus, com ética, com amor no coração, usando de frente a palavra de Deus e demonstrando claramente os nossos valores judaico-cristãos escritos no Velho Testamento, no Novo Testamento, os mandamentos de Deus, as palavras de Deus, a sua pregação no monte, nos profetas. Quer dizer, nós estamos conseguindo o momento da virada. Fizemos isso. Agora está virando. Bolsonaro crescendo, o discurso cristão se consolidando, o discurso conservador se consolidando e espantando daqui esse diabo, esse demônio, que é o demônio do comunismo. Graças a Deus, esse demônio que é ateu, anticristo, perverso, genocida, não é, que não tem nenhuma importância para ele o ser humano, desde que o grupo que comanda o partido, a burocracia que comanda o partido, tenha o poder, não se importa com o povo, com o sofrimento do povo, com a fome do povo, com a doença do povo. Para eles vale tudo, desde que eles permaneçam à frente. E o professor Olavo criou um time de gente boa, guerreira, inteligente, que está incomodando até o Supremo como porta-voz dessa esquerda atrasada, porque a composição do Supremo são 11 ministros de esquerda, né? Você tem duas malamadas, duas mulheres que são duas malamadas de esquerda, mulheres comunistas, que nem o sovaco elas raspam, né? Mulher comunista, como é malamada, ela não raspa nem o sovaco. Nós temos duas ministras e temos 9 lobistas, advogados lobistas de esquerda, preocupados em cumprir o ideário do globalismo, que está acima do pensamento comunista, mas que se deram as mãos agora. Eles querem cumprir esse ideário globalista comunista
os 9 homens que estão lá, e tem seus compromissos aí econômicos, Febraban, os bancos estão metidos nisso, né? São grandes empresas que financiam aí o globalismo. Ministro da Febraban, ministro da JBS, do Joesley, ministro da TV Globo, ministro das empreiteiras da Odebrecht, da OAS, ministro de todos os matizes econômicos, né? Ministros aí ligados a interesses econômicos e ideológicos, isso aqui é um escândalo no Brasil, porque esse Supremo atual é tão ruim que é conhecido como a lata de lixo da história do Supremo Tribunal Federal no Brasil. É a lata de lixo. É um coletivo de homúnculos, não é? É um coletivo de malamadas, é um coletivo de anões, tanto de estatura moral. Roberto? São anões de estatura moral e anões de conhecimento jurídico. Eu ouvi um barulho estranho. Eu acho que é um cachorrinho que está latindo. Mas não é que não. Roberto, você assumiu esse discurso conservador, né? Convicto, inclusive, sempre suas fui. últimas... Sempre fui. Então, sempre fui. Mas você é presidente do PTB. PTB é o Partido Trabalhista Brasileiro, que nasceu do trabalhismo getulista, né? Inclusive, seu avô, né, me parece que foi um dos fundadores, se eu não me engano. Seu avô foi um dos fundadores do PTB. Vovô foi vereador. Vovô foi vereador pelo PTB. Sim. Em 1945, aqui em Sapucaia, pertinho, eu estou em Comendador Levi Gaspari, ó, Estatuto e Programa, PTB, votado no dia 21 de abril de 2018, antes das convenções, antes de qualquer candidatura de deputado, senador, governador ou presidente da República. Ele é um estatuto de Pasqualini. Pode falar. Não, esse... Bernardo. Porque o PTB... Não, é o Paulo Briguet que está falando. Fala, então, Paulo. O PTB tem essa origem trabalhista, né? É possível, com esse DNA, transformar efetivamente o PTB num partido conservador? Eu pergunto pelo seguinte, porque muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje, eles têm a sua origem lá no Estado Novo, né? Claro que a Constituição de 88 também fez muitas, né, deu origem a muitos problemas. Mas, de certa maneira, nós, conservadores, lutamos para desmontar aquilo que o Estado Novo criou, né? Seria possível transformar o PTB, que é um partido que nasceu no contexto do Estado Novo, no contexto do getulismo, do trabalhismo getulista, seria possível, com esse DNA, transformá-lo realmente num partido conservador, Roberto? Olha aqui, como na época o trabalhismo inglês e a social-democracia alemã ainda guardavam fortes vínculos com o socialismo e o comunismo, e isso não era algo com que comungavam os fundadores do trabalhismo brasileiro, entre eles Alberto Pasqualini, principal ideólogo do PTB, que escreveu: o PTB é uma resposta aos partidos comunistas e socialistas, que se apresentam como os únicos representantes do trabalhador. O PTB defende o trabalhador e o empregador que gera empregos, afirmou Pasqualini, enfatizando o alinhamento com a metade do mundo à qual pertencíamos. O PTB, ele é conservador, ele foi construído para ser uma ferramenta do trabalhador conservador cristão. O trabalhador que crê em Deus, o mais humildezinho, que não era socialista, não era comunista. Quando Getúlio lança a mão dessas ideias de Pasqualini, foi para impedir, na década de 40, que esse pensamento que permeava a Europa, vindo forte da Revolução Russa, em 17, chegasse ao Brasil aí por influência
da social-democracia inglesa e do trabalhismo inglês. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, foi feito para ser diferente do trabalhismo socialista inglês e da social-democracia alemã. É um trabalhismo brasileiro. Você vai dizer, ele é nacionalista, isso é. Ele é positivista, isso é. Mas nós tivemos que expungir alguma coisa de excessos de trabalhismo e positivismo que havia no texto do nosso programa e do nosso estatuto. Atualizamos. E eu mostrei bem isso ao general Ramos. Depois eu vou te mandar, você ler da página 11, que é o programa mesmo, até a 21. O nosso programa é mais moderno que os programas de qualquer partido que se diz liberal, conservador ou social liberal na atualidade. Mostrei isso ao general Ramos, ele entrega uma cópia aqui ao nosso presidente. Vê se tem algum programa partidário que seja tão avançado, tão moderno como esse do PTB. Quando nós fundamos o PTB, eu ajudei a refundar o PTB, vovô foi vereador em 45, vovô um homem conservador cristão, vovô Ibrahim. Meu pai, conservador cristão, foi vereador pelo PTB de Petrópolis em 58 e 62, sempre da linha moderada do PTB. Quando nós refundamos o partido, em 79, 80, nós enfrentamos a linha socialista que invadiram o PTB, que era a linha brisolista, com João Goulart, Brizola. Nós éramos do lado da Ivete e derrotamos no Tribunal Superior Eleitoral esse grupo do Brizola, tanto que o Brizola rasgou a sigla do PTB e criou o que ele chamou de socialismo moreno, PDT. Ele brigou com a Ivete, ele brigou conosco, rasgou a sigla do PTB, disse que tinha ido para mãos do conservadorismo. Nós elegemos 13 deputados federais naquela época da primeira eleição, de 82, que tomamos posse em 83. Você bem colocou, Paulo, aí na leitura que fez da minha pequena biografia. Nós imediatamente fizemos um bloco com o PSD, Partido da Revolução. Nós fizemos um bloco, a Ivete era líder do partido, eu era o primeiro vice-líder do partido, e a Ivete fez um bloco que foi discutido com o Delfim. Né? PDS era a Arena, a antiga Arena. Nós fizemos PDS, que nós éramos o lado conservador. Você sabe quem foi a nossa candidata ao governo do Estado do Rio de Janeiro, pelo PTB em 82? Sandra Cavalcante. Com quem eu fiz... Então, amigo, Sandra Cavalcante. É claro que era um partido mais conservador. E nossa postura sempre foi de enfrentamento com a esquerda. O único momento ruim do PTB, a meu ver, foi de 2002, quando surgiu essa ideia de nos libertarmos, porque era aquele negócio, ou PSD, PFL, PSDB, PFL, ou PT. Era aquela coisa de São Paulo, né? As duas esquerdas. Uma esquerda mais moderada, do PSDB, e outra mais radical, o PT. E viviam disputando, mas na mesma base territorial, a mesma base intelectual, a mesma base empresarial, a mesma base de trabalhadores e a mesma base de financiadores. Ora um, ora outro. E o PTB quis romper com isso. Ascendia, naquela época, o Ciro Gomes, que também é de origem conservadora. O Ciro Gomes tem origem no movimento da Juventude da Arena. O Ciro é um arenista de origem, era da Arena, depois foi do PFL. Ele foi nosso candidato a presidente da República. E o vice foi dado pelo PTB. Quem era o vice? Era o Paulinho, da Força Sindical, que ficou muito amigo nosso e entrou para o PTB na Constituinte, porque nós integrávamos o braço trabalhista do Centrão, que era o Centro Democrático na Constituinte, contra aquele grupo dito progressista de esquerda liderado pelo Mário Covas. O PTB se ajuntou aos partidos conservadores para fazer o Centrão e enfrentar a esquerda na Constituinte. E como eu era o responsável pela área
trabalhista do PTB, escrever os direitos sociais. Quem me ajudou nisso? O Medeiros, que é um trabalhista conservador, o Magre, que é um trabalhista conservador, o Paulinho da Força Sindical, que era um conservador, era o... como é que se diz? Solidariedade, mas eles tinham um nome, o Sindicalismo de Resultado. Era o Alemão, era o grupo que estava conosco, ajudando a escrever a Constituição e dando toque do trabalhador conservador à Constituinte de 1988. Você conversa com o Alemão, você conversa com o Magre, que é meu amigo até hoje, é do PTB até hoje. O Magre é do PTB em São Paulo até hoje. Você conversa com o Paulinho, você vai ver que nós tivemos no Centrão, na Constituinte, uma atuação no sentido de manter as conquistas do direito social, do direito do trabalhador, sem tentarmos transformar isso em socialismo. Os socialistas queriam de volta a estabilidade no emprego, e nós votamos contra a estabilidade no emprego. Fomos nota baixa no DIAP, o DIAP nos condenou, dizendo que nós éramos traidores do trabalhador. Aqui no Rio de Janeiro, puseram os outdoors, os traidores do trabalhador, e o meu retrato estava lá, porque eu era um dos líderes do Centrão. Aconteceu até uma coisa curiosa. Uma vez entrávamos no Congresso, eu e o Gastone Rigg, que era de São Paulo, de Santos, e vinha saindo a Irma Passoni, o Genuíno, e o presidente da CUT naquela época, eu esqueço o nome dele, que depois Jair acabou Meneghelli. Presidente do Senac, o Jair Meneghelli. Meneghelli. Aí o Genuíno parou, aí parou o Genuíno com a Irma Passoni, com o Gastone. Oi, Gastone, tudo bem, tudo bem? Aí o Genuíno vira-se para mim e diz: Roberto, você conhece aqui o Meneghelli? Aí ele estendeu a mão para mim, eu não estendi a mão para ele. Eu falei: amigo, não conheço, não quero conhecer. Quero te falar uma coisa, Meneghelli. Traidor do povo é a que pariu. Se tocarem um fio de cabelo da minha filha, porque ela tem sido hostilizada no colégio do Rio de Janeiro, por causa desse outdoor, eu vou te buscar onde você estiver, debaixo da cama, escondido atrás do armário, debaixo do pinico, e vou te encher de tiro, porque essas coisas a gente não pega o executor da estupidez, a gente pega o mandante. E você me botou lá no Rio como criminoso em todo outdoor, como se eu fosse traidor do trabalhador. Eu vou te pegar, Meneghelli. Essas coisas não têm perdão. Outro dia julgaram minha filha no chão e tiraram os 2 sapatos dela, os 2 tênis, na hora do recreio, porque o pai dela é da direita, traidor do trabalhador. Olha o que você está plantando, porque você vai colher tempestade. Não é? Então, eu nunca fui um homem de esquerda, graças a Deus. O meu alinhamento sempre foi com o centro, com a direita. O Roberto Cardoso Alves, que era do PTB, o Robertão, era o maior defensor da propriedade rural privada do Brasil. Nós formávamos uma banda de música na Constituinte, Roberto Cardoso Alves, Gastone Rigg e eu parávamos a Constituinte, fazia fila no microfone, Mário Covas, Genuíno, Paulo Delgado, aquela cachorrada toda, Mercadante, aquela turma toda do PT e nós neles. Não era um páreo para nós. Não era um páreo para nós. Então, eu estou muito à vontade de repristinar, de recuperar, de dar vida à norma fundadora, ao preceito fundador do trabalhismo, que é um trabalhismo conservador, de Alberto Pasqualini. Corrente que sempre integramos. A corrente socialista perdeu a disputa da legenda para nós, que é o socialismo moreno do Brizola, com seu grupo dos 11. Ganhamos nós com a Sandra Cavalcante e com a Ivete Vargas. Falando ainda sobre essa divisão, né, que aconteceu em 1979, ou seja, quando o Brizola perdeu o partido. Na verdade, ele se achava... Inclusive, a Ivete Vargas tentou, né, visitou o Brizola, tentou fazer alguma conciliação com ele, mas foi impossível. Recentemente, Roberto, você citou no Twitter
uma lista com os verdadeiros inimigos do governo Bolsonaro, tá? Aí você mencionou, por exemplo, PT, PSDB, PSOL, STF, Globo, China, né? Mas você China. mas você não mencionou o PDT entre esses inimigos do governo. Você acha que é possível algum tipo de entendimento com o PDT, esse PDT do Ciro Gomes, não o Ciro Gomes da Arena, né? O Ciro Gomes de hoje, que prega abertamente o socialismo, com o PDT do Carlos Lupe, você acha possível algum tipo de diálogo com o PDT? Lembrando que o PDT é um partido fora de São Paulo, né? É um partido fora de São Paulo. Não, nós somos água e azeite, eles são fora de São Paulo. Temos nada a ver, talvez por esquecimento, ou espaço mesmo da quantidade de caracteres do Twitter. Mas não foi... Você vê, não tem nenhum diálogo entre nós, PTB e PDT. Não há diálogo entre nós. Não há nenhuma tentativa de aproximação. Nós não desejamos isso. Nós desejamos nos aproximar do PRTB, do partido que o presidente Bolsonaro integrar, ou talvez integre o próprio PTB, não é? Os partidos mais liberais, mais conservadores, que hoje nós temos... Que o DEM que está aí não é liberal nem conservador, é um partido de esquerda disfarçado. César Maia era comunista, o Rodrigo Maia é um comunista ressentido. Eu não vejo... Qual outro partido? O MDB. O MDB é um partido mais de centro. Foi fundado com bases municipalistas pelo Orestes Quercia, que nunca foi um homem de esquerda, apesar de financiar o MR8 para fazer o marketing do governo dele. Ele era o homem que financiava o MR8, o Quercia. Mas o MDB é mais centro. Quem mais? O DEM não tem personalidade, sempre foi o apêndice do PSDB. Marco Maciel foi 2 vezes vice do Fernando Henrique, e o Garcia, em São Paulo, é o vice do Dória. Então, continua. O DEM é um apêndice do PSDB. Quer dizer, os partidos que virão aí com mensagem conservadora, o PTB, o PRTB e o Aliança, se conseguir se formar. Somos os 3 partidos conservadores do país. Eu penso que só, não vejo mais nenhum, não. Você enxerga mais algum, Bernardo? Eu não enxergo, não. No meu caleidoscópio aqui, eu não vejo, não. O Republicanos do pastor Edir Macedo, não? Sim, desculpe. Aliás, figura que eu respeito, obra que eu respeito, trabalho que eu respeito, porque vi. Gosto muito do pessoal da Igreja Universal, tenho muito respeito pela Igreja Universal e pelo trabalho que ela faz. É um trabalho que, na base, ajuda a conter a avalanche comunista que é pregada pelo PSOL, pelas ONGs do PSOL, pelas ONGs do PT. A Igreja Universal tem um grande trabalho aí, de obreiros de Deus impedindo. Eu, que estava preso 18 meses em Niterói, vi lá. O PSOL tinha aquelas ONGs de advogados sempre defendendo os piores traficantes, homicidas, estupradores, e dizendo que a culpa do crime que ele praticara era uma culpa da sociedade, que ele tinha nascido bom e a sociedade o transformara em gente má. E você tinha o outro lado da Igreja Universal todo sábado, sem faltar um. Estava lá o pastor da Igreja Universal com a toalhinha, juntava as mesas debaixo da cobertura no pátio, fazia a ceia de Cristo, um pãozinho com salsicha, um pãozinho com queijo, um bolinho de milho, um suquinho de uva, e pregava dizendo que o crime era a culpa de cada um. Cada um era responsável pelos seus atos, porque assim é a palavra de Deus. Isso ensinou Cristo. Todos nós somos responsáveis individualmente pelas nossas culpas, pelos nossos erros. E aí o pessoal da Igreja Universal ainda dizia, o pastor, vocês têm que fazer um ato de contrição, pedir perdão a Deus pelo erro que cometeram e pedir perdão
a sociedade que vocês agrediram, para depois vocês poderem se reintegrar à vida normal. Já o PSOL dizia, vocês são criminosos porque a sociedade fez de você um criminoso. Você estuprou uma criancinha porque foi compelido pela sociedade a estuprar. Você matou o chefe de família para roubar a carteira dele porque a sociedade te compeliu. Quer dizer, sempre terceirizando a culpa. A culpa é dos outros, nunca de quem faz o crime. Essa coisa fácil para absolver a consciência. E a Igreja Universal tinha um papel muito forte, tem até hoje, nos presídios do Rio, mostrando a palavra de Deus e a salvação da alma e a absolvição dos pecados. A Igreja Católica eu só vi uma vez que estava preso na Páscoa, no domingo de Páscoa, e de 21 em 21 dias ia à Assembleia de Deus. Quem todo sábado estava presente é a Igreja Universal. Tem apreço pelo PRN, PRTB, não é PRN, não é PRN, não é PRN, sim, PRN da Igreja Universal. Gosto muito do Partido da Igreja Universal. Roberto, tem duas perguntas, na verdade, que eu queria fazer. Elas não têm muito a ver, mas eu quero aproveitar. A primeira delas é mais uma curiosidade, aqui estava até fora de pauta. Essa mudança que houve no Estatuto do PTB foi ali em março, parece que o senhor falou, né, de 2018. Nessa Abril, 21 de abril. 21 de abril. Aliás, o dia do Tiradentes, né? Nessa reformulação do Estatuto, é claro que o Bolsonaro ali já estava muito cotado, né? E estava muito bem falado, e era ano de eleição. Foi estratégica essa mudança? O que ocasionou a mudança do Estatuto? Você já vislumbrava uma aliança? Porque porque desde o discurso mais conservador no horário partidário na televisão era do PTB. Em relação à universidade pública, ao excesso de salários do funcionalismo público, à estatização em favor da privatização, o discurso mais conservador, mais que todos, era o do PTB. Aí nós pegamos a síntese dos últimos 10 anos desse discurso que o PTB fazia e pregava em horário eleitoral gratuito de televisão e mostrava ao povo qual era o pensamento do PTB. Nós pegamos isso tudo, fizemos uma semana de debate dentro da nossa convenção nacional, no Hotel Nacional, que fechou agora, foi comprado por o Grupo Bitar, em Brasília, fechou, e era o melhor hotel para fazer convenção, é o Hotel Nacional. Nós somos 500 convencionais no PTB, é o número de pessoas da Convenção Nacional. Durante 8 dias nós passamos discutindo. Nós votamos no dia 21. Não foi unânime, não, foi 65% a 35%. Mas prevaleceu esse estatuto por 65% dos votos, esse estatuto conservador. E quem não ficou feliz pediu o boné e pediu para ir embora, que é respeitável. Quem não concordou conosco deixou o PTB, foi para um partido de esquerda. Quem é conservador ficou no PTB com a nova regra que o PTB tem. O discurso que eu profiro, ô Paulo, o discurso que eu profiro, ô Bernardo, está sustentado aqui, ó. Ninguém pode dizer assim, o Roberto Jeff está falando coisa que não é do PTB, não. Tudo que eu falo está sentado aqui, ó, no programa do PTB, e que nós referendamos, tem 10 dias, numa reunião da Comissão Executiva Nacional, por unanimidade. Foi dito o seguinte, numa proposta do advogado Luiz Francisco Barbosa, que é do Rio Grande do Sul, juiz de direito aposentado, um grande advogado criminalista, é o meu pessoal, e que foi prefeito de Sapucaia do Sul pelo PTB. Ele falou, eu proponho, fez uma moção, que tudo que o PTB tem dito, que através do presidente Roberto Jefferson, até o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, seja referendado
e que sejam palavras do PTB, não do presidente do PTB. Foi por unanimidade, não teve um voto contra. Pelo contrário, foi um aplauso geral de todos. Então, o que eu falo em defesa de Bolsonaro, o que eu falo em defesa da família, o que eu falo contra o Supremo, não a instituição, mas contra os homens que lá estão, eu falo com apoio da Executiva Nacional do partido, com o programa do PTB e a decisão unânime tomada pela Executiva Nacional e os 27 presidentes regionais do Partido Trabalhista Brasileiro. Perfeito. Eu não falo por mim, eu falo pelo PTB. Tudo que eu estou dizendo a você, eu estou falando pelo PTB, não estou falando por mim. Eu tenho apoio aqui, estribo, estofo, base, alicerce, está aqui, ó, no meu programa, tudo que eu estou falando é inquestionável. Não pode aparecer alguém de dentro. Você está falando coisa que não está aqui. Dana, não. Eu estou falando tudo que está escrito aqui. Tudo que está escrito aqui. Perfeito. Outra coisa, Roberto, seria... o PTB tem alguma estratégia, algum plano, alguma proposta para combater, por exemplo, a ideologia de gênero, como surgiu essa história do encontro LGBT e etc. Existe o PDT, tem algum programa para combater esse problema que... Nós somos contra... O PTB Mulher enfrenta isso. Eu queria que depois, um dia, vocês entrevistassem a Graciela Nianov, presidente do PTB Mulher, que é o melhor movimento do PTB, junto com o PTB Jovem, é o Pedrinho, que é um menino maravilhoso, conservador, cristão, que preside a juventude do PTB. Mas isso é a Graciela, em nome da família. Ela é evangélica, a tia é pastora, ela é de uma família de pastores. E ela combate abertamente essa ideologia de gênero e ela combate o aborto frontalmente. E o PTB adotou como sua linha isso. É do nosso programa. Nós somos contra a ideologia de gênero. Você tem um menino que nasce e você não poder dar o nome dele de João. Tem que esperar ele chegar aos 10 anos de idade para saber se ele vai virar Maria. Isso é um estímulo ao homossexualismo. Nós respeitamos o homossexualismo, mas não fazemos marketing do homossexualismo. Deus fez Adão e Eva. Não fez Adão e Ivo. Não estou dizendo nem palavras minhas. São palavras do Bolsonaro. Uma vez na tribuna da Câmara, eu achei muito a graça disso. Ele falou, não. É Adão e Eva, não é Adão e Ivo. Então, o casamento é homem-mulher. Você respeita o homossexualismo, Roberto? É claro, você tem na família homossexual? Tenho. E gente boa, bom coração, bom caráter. Mas ele fez a sua opção. Mas essa opção não é bíblica. Não é? Ele tem o carinho de Deus, o respeito de Deus, ele ora, ele vai à igreja, tudo bem, mas ele não prega, ele é um cara discreto, ele não prega isso como sendo natural. É uma conduta dele. Você olha e você diz, esse cara é homem. Mas a gente sabe na família, ele já está ficando idoso, nunca teve uma mulher, a gente sabe a opção sexual dele, mas ele não faz marketing dela. Ele é um homossexual e todo mundo respeita. Todo mundo gosta dele, eu gosto dele para raio. Ele ajudou a cuidar dos meus filhos. É um cara bacana, é um parente que eu gosto. Mas ele não defende essa maluquice que está aí da novela da Globo, de garoto aparecer na rua, um beijando o outro, menina, uma beijando a outra. Nós somos contra isso. Isso é Sodoma e Gomorra. E nós somos contra Sodoma e Gomorra. Nós somos a favor do pai e da mãe orientarem sexualmente o filho. Não haver essa intervenção do Estado dizendo se o menino vai ser homem, se o menino vai ser mulher. Isso é coisa globalista, isso é política de burocrata tentando destruir a família, que é o bastião, que é a trincheira, que é o forte, a fortaleza contra a doutrinação comunista ideológica. Não é? E as lioas do PTB, esse movimento que você vê, o PTB está adotando o leão como símbolo, adotou. Veio com a Graciela, ela é a lioa em defesa da família. Ela falou o seguinte, vocês, os homens,
são os leões. Vocês vão para a rua, brandir a espada, pensar, brigar, o braço forte é o de vocês. Mas nós somos o escudo do lar. Nós cuidamos da ninhada. Ninguém vai vir aqui dizer que o meu machinho é fêmea e que minha fêmea é macho. Ninguém. Eu ponho no peito e dou leite. Eu que acalento. Eu é que aqueço a barriguinha quando tem gases e dor. E eu quero que o meu filho tenha a opção sexual natural, normal dele. Homem que é homem, mulher que é mulher. Ninguém vai dizer a meu filho homem, fazendo marketing aí dessa teoria de gênero, que ele é uma Maria. Meu filho é João. E quem tentar dizer que ele é Maria, eu vou de garras em cima, com os dentes da leoa para destruir. Aí eu falei, essa é a tese do PTB. E adotei, não é? Os leões e as leoas conservadoras do PTB. O rugido da vida em favor da vida contra o aborto. O rugido da liberdade contra o comunismo. Você vê, são essas coisas do marketing do PTB que vieram dessa ideia cristã da cabeça dessa guerreira que é a Graciela Nienove, presidente do PTB Mulher. Tenho para mim que ela é uma das 3 pessoas mais importantes no partido hoje. Eu, ela, o Luiz Gustavo, que é o chefe do jurídico, o advogado nosso, o Gustavo, e o nosso líder na Câmara, o Pedrinho. Então, Roberto. Pedro Lucas, somos 4 pessoas de cabeça, mas, para mim, a grande mensagem da resistência ao globalismo, à invasão do gramichismo na família, é a Graciela Nienove, a nossa grande leoa do PTB, que nos trouxe de volta esse sentimento ao partido, que nos colocou no caminho de Deus outra vez. Roberto, eu estava dando uma olhada aqui no site do PTB e eu encontrei aqui uma matéria de 2019, sobre junho de 2019, tá? Sobre a Secretaria Nacional de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero da Juventude do PTB. Você sabe se isso continua? Isso lá em São Paulo? Eu não sei. Isso lá em São Paulo, né? É da Agência Trabalhista de Notícias. Isso aí é coisa do Campos Machado. Ele cria os troços de vez em quando. Ele não criou esse grupo da China aí para me arrumar problema, rapaz. Eu amo o Campos. Ele está velhinho, com 82 anos. Quem inventou esse PTB China e botou a turma da máfia da China, de São Paulo, no PTB, foi o Campos Machado. Ele inventa os troços assim de vez em quando. Esse LGBT foi o Campos também que criou o movimento nacional LGBT. Ele não é estatutário, não faz parte do estatuto do PTB. Eu vou te mandar uma cópia depois. Você tem meu telefone, me dá o teu, me passa por celular, o teu endereço, que eu vou te passar para você ler o programa do PTB. Tenho respeito ao LGBT, claro que sim. Claro que respeitamos, mas não temos essa secretaria no PTB, não. Quem criou isso lá em São Paulo? São Paulo tem criado uns problemas, né, que eu, com calma, estou tentando resolver. Roberto, eu quero o estatuto, mas eu quero... Eu quero o estatuto, mas eu quero a biografia também, hein? Eu quero Nervos de Aço também, viu? Tá bem. Amor, procura um livro para mim do Nervos de Aço, vê se eu ainda tenho ali na estante, para poder mandar para o Paulo. Eu acho que eu tenho um ainda. Vou ver, te prometo te mandar. A curiosidade, Roberto, é saber... Obrigado. Existe algum tipo de sanção prevista no estatuto para quem descumpre, por exemplo, nesse caso dessa secretaria que teria sido criada pelo campus, como o senhor disse, etc. Existe alguma medida para evitar esses problemas que, segundo o senhor, não... Não, e eu não posso fazer a força, Bernardo. Vou devagarinho para não dissolver meu partido. E é sensível, veio ao longo dos anos, com dificuldades, agora que nós estamos construindo uma sólida estrutura no ideário comum. Então, há ideias antigas que discrepam, que nós vamos superar sem eu ter que tomar medida de força. O Campos estava apoiando aí o Bruno Covas. Eu fui a São Paulo, conversei com o Campos, tivemos um desentendimento no início,
E aí entrou Rondon, entrou Madureira, superamos, não vamos apoiar o Covas, o PTB tinha lá quase 100 pessoas do PTB, do município de São Paulo, colocados no governo do menino Bruno Covas. Não, eles vão ser demitidos, eu digo, Campos, deixa demitir, o importante é o ideário do partido. Fundamental que nós consolidemos uma ideia. São Paulo é a capital real do Brasil, Brasília é a virtual, o poder real é São Paulo. E nós, em São Paulo, temos que ficar firme no chão o nosso ideário, que daí irradia. Não é mais o Rio de Janeiro a capital cultural, é São Paulo a capital cultural. Brasília é burocracia, é a visão estatal do processo social brasileiro. São Paulo tem a visão real, familiar, estrutural, liberal, trabalhadora, empresarial, econômica. É em São Paulo que as coisas acontecem. Tanto que eu vou em São Paulo de 15 em 15 dias, para poder botar no lugar a minha cabeça, ouvir o que tem de novo, o que tem de moderno. Para entender o Brasil, você tem que andar em São Paulo o tempo todo, conversar com os empresários, conversar com os trabalhadores, com os líderes de investimentos, de investidores, com os líderes trabalhadores. Eu vou lá, procuro o Paulinho para conversar, procuro o Magre. Magrão, o que você está vendo? Aí o Magre me dá uma visão que ele tem. Tudo é contrabalançado. Tudo é um jogo de pesos e medidas. Eu não sou o dono da verdade, né? Vou ouvir o Facuri, o Otávio Facuri, que não está no PTB por enquanto, que eu não abro mão que venha para o PTB. O pai dele em vivo, Oscar, foi um dos maiores amigos que eu tive na vida. Não é? O Otávio tem que vir para o PTB comigo, que é meu amigo, eu ouço, a mãe dele adora, é uma das conselheiras que nós temos. Sento com o Otavinho, Tavinho, o que você está achando? Pô, Roberto, você exagerou aqui, você podia ter ido mais devagar, moderado, você foi muito duro, você foi querer mais moderado do que eu, mas então tá bem, Otávio, o que você pensa? Penso isso. Tudo bem, mas eu quero que ele venha para o PTB. Eu estou acomodando o PTB de São Paulo para receber um grande grupo do Otávio no PTB, para que tenha comando e voz. Não seja uma coisa só do Campos Machado, que eu amo o Campos Machado, ele se habituou a tocar sozinho, mas vai ter que partilhar. Nós vamos ter que botar cabeça nova, ideia nova, gente nova, sangue novo, ideia nova no PTB de São Paulo para ter repercussão em todo o Brasil. Roberto, você enfrentou vários inimigos poderosos aí ao longo desses 40 anos, mais de 40 anos de política, né? Mas talvez o inimigo mais perigoso que você tenha enfrentado tenha sido o ex-ministro José Dirceu, lá em 2005. Né? Eu me lembro muito bem de todo aquele episódio, né? Tudo que aconteceu naquele fatídico ano, né? O Zé Dirceu, logo antes da eleição, ou pouco depois da eleição do Bolsonaro, ele fez uma declaração que causou grande violenta, espanto, né? Muito violenta, né? Que é aquilo, nós vamos tomar o poder, o que é muito diferente de ganhar as eleições. E eis que o Zé Dirceu voltou, né? E como ele voltou, né? Coordenando aí esse Cérbero, esse cão de três cabeças que nós temos hoje, que está fazendo essa perseguição toda aos conservadores, aos apoiadores do governo Bolsonaro, né? É uma tríade, é o Cérbero, né? O cão dos infernos que tinha três cabeças, que é a PL das fake news, a CPI das fake news e o inquérito das fake news. Como é que a gente vai vencer esse Cérbero? Eu entendo que nós precisávamos tomar uma medida de força. Esse Supremo é muito ruim. Nós tínhamos que cortar uma das cabeças, que é a principal cabeça hoje, quem tem o protagonismo político. No Congresso há equilíbrio. O presidente, quando se aproximou do Centro Democrático, ele colocou ali uma reserva de 250 homens que impedem qualquer tentativa de uma aventura de impeachment contra ele.
A ameaça real hoje, o poder está concentrado no Supremo, que faz leis entre partes. O Congresso Nacional, para uma lei ser votada, tem que ser votada por quase 600 homens, né? Em duas casas legislativas, no Senado, na Câmara. Quer dizer, são 600 homens a votar. E leva um tempão discutindo, comissão temática, comissão de justiça, plenário, depois outra vez comissão temática, comissão de justiça, plenário. O Supremo tem o poder de fazer mal porque a sentença é lei entre partes. Uma sentença que você dê entre duas partes, você estabelece uma lei das relações civis, comerciais ou do Estado, relações criminais e punitivas entre a pessoa e o Estado, entre a empresa A, a empresa B, o devedor A e o cobrador C. A sentença é lei entre partes. Então, 11 homens fazem sentença, que é lei. A sentença tem foro constitucional e força de lei. Ela se executa como lei. E é da onde está vindo a pior ameaça. São 11 homens comunistas. São 2 malamadas e 9 lobistas no Supremo, 2 malamadas que não raspam nem o sovaco, não é? Tem a malamada do Rio Grande do Sul, que foi escolhida ministra, porque é amiga do Carlos Guerrilheiro, que foi casado com a Dilma, não é? A ministra Rosa Weber. O que essa mulher é? Juíza do trabalho, quer dizer, já é meia boca. Que juiz do trabalho é juiz meia boca, né? O juiz meia boca, não é um juiz da magistratura que julga causa civil, criminal, administrativa, comercial, não, é juiz do trabalho. Quer dizer, juiz meia boca. É o baixo clero da magistratura. Ela vem do baixo clero da magistratura. E qual o valor dela como juíza do baixo clero da magistratura? Não, ela era muito amiga do Carlos Guerrilheiro. O apelido dela lá no Rio Grande do Sul sempre foi a Malamada. A Malamada. Tem a outra ministra aqui de Minas Gerais, que é o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Tem uma cara de vampiro ligada ao PT, uma mulher da esquerda, ligada àquele Zé Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça da Dilma, muito ligada a ele, faz o que ele manda, faz o que ele pede. Então, tem a Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, e tem 9 ministros aí, que todo mundo conhece. Eu não vou falar os nomes, não. Vou lembrar pelo apelido, que é mais carinhoso, é coisa que eles trazem da infância. Tem o Lulu Boca de Veludo, tem a Carmen Miranda, tem o Beija-Pé, tem o Sapão, Gabiroto, tem o Xandão do PCC, quem mais? Tem o KGB, que é lá, que o amigo era casado, a mulher dele era muito amigo da dona Marisa Letícia, né? O Lewandowski. Estou esquecendo alguém. Tem o primo do primo, tem o primo do Collor, Marco Aurélio Collor de Mello. Quem mais? Tem o juiz de M lá. Tem o amigo do meu pai. Todos eles têm um apelido, né? Todos eles têm um apelido. E eles são culpados disso, porque eles viraram uma sede de partido político de esquerda e prepotentemente. Então, eles têm que aguentar a paulada que estão tomando. Eles perderam o respeito de corte judicial. Eles não são mais uma corte judicial. Pelas decisões de soltar todos os criminosos de todos os tipos, até o Lula, até o Zé Dirceu estão soltos, condenados a mais de 30, 40 anos aí. Os ministros soltaram. Todo traficante que entra preso, em 2 dias está na rua. Todo secretário de saúde ladrão, sendo do Rio, sendo de São Paulo, a polícia mostra que o cara desviou $1 bilhão, no dia seguinte está na rua porque há alinhamento político e ideológico dos ministros do Supremo com partidos políticos que eles têm origem. Por exemplo,
o maior soltador de gente é o Gilmar Mendes. Ele era do PSDB. Eu conheci o Gilmar pobrinho. Eu ajudei o Gilmar e o Gilmar me ajudou a defender o Collor. Na CPI do Collor, ele era assessor jurídico da Casa Civil. Tinha os dentes ruins na boca. Ele era pobrezinho, hoje é bilionário. Eu não sei como é que um funcionário público como ele, Gilmar, um dia eu quero encontrar com ele para conversar com ele sobre isso, como é que ele ficou tão rico? Como ele pode ter ficado tão rico e arrumado essa encrenca do imposto dele de renda ter sido questionado pelo auditor fiscal da Receita Federal, o que dá origem à CPI, ao inquérito da fake news, é esse processo iniciado na Receita Federal contra ele, Gilmar, e contra o amigo do meu pai, o ministro Dias Toffoli, que ambos não explicam o milionário patrimônio que tem com o salário que ganham do povo do Brasil. Eles são remunerados, são funcionários públicos por nomeação, quer dizer, a terceira categoria. Eles nem concursados são, nem eleitos são, eles são nomeados, quer dizer, terceira categoria de funcionário. Só não é DAS porque é Supremo, tem lá as garantias constitucionais. Mas o lobby para fazer deles ministros é pior que fazer salsicha. É o troço mais imoral, envolve interesse econômico, dinheiro para senador. Como é que uma funciona o lobby, vergonha do Roberto? tamanho do... Na grana. Tem aquela comissão... Conta aí para nós. É aquela sabatina do Senado, que é uma coisa horrorosa. Os senadores não sabem sequer se colocar. Então, os senadores eles sentam assim: ô fulano, o cara vai ser ministro do Supremo, vai para a Suprema Corte, que é sagrada. Aí o senador senta, bota o braço assim em cada cadeira: ô fulano, ô Xandão, diz que você era advogado do PCC, Xandão? Como é que é isso? Conta para nós aí. Quer dizer, e não há nenhuma liturgia, zero de liturgia na sabatina do Senado. Quer dizer, tratam aquele evento público que devia ter liturgia, ser sagrado, como se fosse uma conversa de botequim ou um bate-papo de torcida de futebol. É um negócio do pior gabarito. Depois, aprovado na comissão, o nome do indicado vai ao plenário do Senado. Aí começam os lobbies a funcionar. Vou citar o exemplo do Fachin. Quem levou o Fachin foi o Ricardo Saldi, o blackmail, o homem da mala do Joesley Batista da JBS, que é a empresa que o BNDES enricou por ordem do PT. Então, lá ia o Fachin, de esquerda, um homem de esquerda, ateu, comunista, marxista, né, anticristo, né, a favor dessas teorias de... essa sexual que você falou agora, Bernardo, como é que é? Ideologia de gênero. Teoria de gênero, ideologia de gênero, a favor de aborto, a favor de liberação de droga. Então, ele levou o Fachin pela mão, ia nos gabinetes dos ministros, os ministros fazem aquela pose, não. Os senadores, perdão. Aí, o Saldi, senador, Vossa Excelência tem as dificuldades, a gente imagina o sofrimento de uma eleição senatorial, quanto custa. Cara, uma eleição majoritária, né? Difícil no Estado, custa uma fortuna. Eu prometo solenemente ao senhor mundos e fundos. Aí o senador abre o olho assim, assustado. Como, Saldi? Não, senador, deixa eu me explicar. Muito mais fundos do que mundos. Fique tranquilo. Mas vota aqui no Fachin no dia que o nome dele for para plenário para votar. É assim que é, meu irmão. Você veja, o Fux é grana, é prestígio político. Você vê o Fux, é o candidato do casal Sérgio Cabral, com apoio do Zé Dirceu. Olha, o futuro ministro do Supremo toma posse agora em setembro, mês que vem. É o Luiz Fux, porra. Um lobby feito pela Adriana Anselmo e o Sérgio Cabral, rapaz. Nossa Senhora, esse homem vai ser o presidente do Supremo.
Foi lá quando foi eleito pelo plenário do Supremo, o Cabral fez uma festa em casa, ele ajoelhou no chão, beijou o pé direito e o pé esquerdo da Adriana Anselmo. O Reinaldo Azevedo é que fez uma esculhambação em cima dele. Eu tenho até hoje a matéria, não é, guardada comigo, a matéria escrita. Ele era da Folha de São Paulo. Eu fiquei tão envergonhado com a notícia. Quem deu, naquela época, a Folha era mais independente. Hoje a Folha é mais alinhada à esquerda, é a Foice de São Paulo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o Fux pode ter ido tão baixo para ser ministro do Supremo? Qualquer papel eles fazem. É ruim, meu irmão. É o pior momento da justiça brasileira, principalmente no Supremo. Então, quando não há escrúpulos, essas medidas, até esse inquérito da fake news, ele é feito inescrupulosamente para calar as vozes que podem apontar o dedo no nariz desses senhores, não é? Então, eu entendo o sofrimento do Bernardo Custer, entendo do meu amigo Eustáquio, eu entendo o que passou a Sarah Winter, o que passou lá o Jura preso em São Paulo, não é? O Bronze, que passou preso lá em São Paulo, a gente entende isso, mas são homens que não têm limites, não têm limites. E precisava uma ação forte que os aposentasse aos 11, não é? As 2 malamadas e aos 7 lobistas compulsoriamente mandando essa turma embora para casa. Roberto, falando do STF, me veio à mente outro monstro da mitologia grega, que é a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna tinha 9 cabeças, né? A nossa Hidra de Lerna que tem 11. Não era? 7? Não, tinha 9. Ela tem 11. A nossa tem 9. 11, né? Ela tinha 9 cabeças, uma delas era imortal. E aí cortava as cabeças, elas cresciam de novo. O Briguet, o STF... Quem enfrentava... Foi Hércules que enfrentou, né? Foi o Hércules que Era Hércules que enfrentava. Com a sua espada de ouro, né? O cérebro transou com a Hidra e tiveram um filho de 11 cabeças. 3 de cérebro e 9 de Lerna. Mas veja, como é um ser com muitas cabeças, ele tem muitos tentáculos. Então ele passa assim, tem várias, ele se expande por vários ramos, né? E aqui nós temos, por exemplo, riscos como um acordo com o STF para a reeleição do Maia e do Alcolumbre. O risco o risco da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo TSE. Essa é outra questão que está envolvida, que está ligada ao STF. E, mais ainda, o risco que o presidente Bolsonaro tem de perder a prerrogativa de indicar o sucessor do Celso de Mello. Porque o Celso de Mello vai sair agora em passar setembro, o fraldão, né? Em setembro ou outubro, se eu não me engano. Mas diz que estão... ele sai 2 de novembro, dia de finados, né? Já prepararam o caixão e tudo para levar ele embora. Mas então, nessa... existe Bruno o risco... Covas fez lá 50 mil caixões, só morreram 25. Vamos pegar botar num carro bonito, daqueles antigos, com carro ar. Existe esse risco do presidente... Você imagina o epitáfio, Você já imaginou o epitáfio? Juiz de... Hein? Aqui jaz um juiz, como diz Saulo Ramos, dizia... Meu Deus, vai ser uma vergonha. Meu Deus. Quando ele virar adulto, vai ser mesmo o juiz de merda, né? Quem disse que a justiça é lerda? Quem disse que a justiça é lerda? Aqui jaz este juiz. A justiça... Um magistrado. Juiz de lerda. De lerda, né? Porra. Mas, Roberto... Senhora. Como é que você vê esses 3 riscos? Mas diz que ele botou prótese e está com uma menina nova. Diz que ele está mais assanhado, assim, que ele está com uma prótese. Desconheço. Aí, pão, Não, eu estou te falando. O comentário entre os advogados amigos. Mas eu queria, Roberto, que você... Roberto, eu queria que você discutisse, que você falasse um pouco sobre esses 3 riscos. Ou seja, a reeleição do Maia e do Alcolumbre,
a cassação Interessa a eles. a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, se isso é possível, não se você acha que é possível. E a terceira questão é essa tentativa de golpe, que é tirar do Bolsonaro a possibilidade de indicar pelo menos um ministro para o Supremo. Como é que você vê essas três questões? Eu não creio que tenha mais tempo hábil para se votar no Congresso. Nós estamos em agosto. Dia 2 de novembro, finados, se aposenta o Celso Mello. Não acredito que tenha tempo hábil para uma emenda à Constituição, a PEC, ser votada, esse fraldão aí, para que ele fique até os 80. Não passa mais o fraldão. Isso acabou. Fraldão. Fraldão morreu. Então, ele sai mesmo. O risco do presidente não nomear, quem começou a gritar, a fazer barulho contra, foi o Lulu, boca de veludo, dizendo que não aceita que ele escolha o Aras como... Quer dizer, desde quando ele tem autoridade moral, pessoal, política, para impedir o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, um homem honrado de vida ilibada, seja ministro do Supremo? Como que ele vai impedir? Como? No grito? Será que ele acha que só ele dá grito? Ai, ai, ele acha que grita sozinho ou nós vamos dizer... Nós rugimos. Ele pode até miar. Gato é perigoso, mas nós somos leões. Ele acha que vai nos assustar com aqueles miados mais altos? Sei lá. E quanto à cassação no TSE, realmente 7 ministros tem o Tribunal Superior Eleitoral. 6 são petistas. Dos 7, 6 são petistas. Eu vou falar assim para você. Deodó Laranjeira que eles façam a cassação da chapa Mourão-Bolsonaro. É um répito, é um desafio que eu coloco aos 7. Deodó. Quem tem medo, e vocês são medrosos. Podem usar para prazer, mas não usam por coragem, não tem coragem de usar. A válvula Popoff, aperta, que nem disse uma vez o Piquet. O cara vem com o turbo aberto, chega numa curva, um S daquele fechado, a válvula Popoff aperta, o cara tira o pé do acelerador. É a válvula Popoff. É limitadora de coragem. E eles têm válvula Popoff. Eles sabem. E como eles queiram chamar, poder garantidor, poder moderador, o fuzil é muito mais forte do que a toga. A bala faz muito mais estrago do que a pena. E está acima deles. Todos eles, como bons marxistas e maoístas, sabem o que dizia Mao Tse-tung: o poder principia no cano do fuzil e se garante no cano do fuzil. Só há instituições democráticas permanentes respeitadas no país porque o cano do fuzil permite. Se eles tentarem, instituição que são, contra a instituição executiva, contra o chefe de Estado, chefe supremo das Forças Armadas, que o presidente tem 2 funções, chefe de governo e chefe de Estado. Ele é o comandante civil das Forças Armadas. 3 jipes cercam aquilo lá, 3, com 12 caras. 3, com 4 homens. Acabou. Vamos para casa, todo mundo aposentado. Saiu um decreto, todo mundo aposentado, e eu penso que o presidente deve colocar no Supremo e no próximo Tribunal Superior Eleitoral juiz de carreira, que não tenha vínculo com o lobby político, que tenha compromisso com a toga, com a justiça, com amor à balança da justiça, a venda da justiça. Não é juiz que vai lá porque é da empreiteira, é do frigorífico, é da Rede Globo, é ligado a um grande escritório de advocacia milionária em São Paulo, é ligado a interesses do capital chinês. Não é isso, é juiz
compromissado com a toga. Eu, se sou o presidente, conversaria com o Conselho Nacional de Justiça e colocaria todos os juízes de carreira como último degrau da sua vida, da sua carreira, para ocupar essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Supremo não é lugar de lobista. Chega de lobista fazendo essa vergonheira que esses 11 estão fazendo aí. Até que as duas malamadas se recolheram. Elas estão escondidas. Você veja, há uma proeminência. Gilmar Mendes, que quer posar de homem mau, né? O homem que tem capangas, como dizia o outro ministro, Joaquim Francisco, eu não temos seus capangas do Mato Grosso, não é? Então, e o outro dia repetiu isso para ele aí, o Melo, o Luiz Barroso, eu não temos seus capangas, o senhor é louco, o senhor não tem educação, eu não tenho medo dos seus capangas. Então, ele faz questão de parecer mal, capaz de tudo. Você tem o Barroso, que tem audácia da turma que é como ele, assim, mais atirado, mais dadinho, né? Mais dadinho. É assim, mais dadinho, mais atirado, mais dadinho. Barroso. Você tem o cara que era do PCC, o advogado da Transcooper. Quer dizer, tem a audácia dos canalhas, o Xandão. E você tem lá, eu falei quem? Falta um. Tá faltando. O amigo do meu pai, porque se acostumou a assessorar bandido, desde a bancada na Câmara até o Zé Dirceu na Casa Civil. Eu falei quem? E faltou outro cara que era o advogado do Movimento Sem Terra, o Fachin, que também é metido, o Exército Vermelho do Stedley. Ele é o advogado do Exército Vermelho do Stedley. Ele era advogado dos gays. Eu o conheci como advogado dos gays. Até ele queria que fosse casamento gay. Eu era o relator da matéria. O casamento, a união civil de homossexual, fui eu que escrevia isso. Eu disse, não, casamento gay não. Isso não passa, não é bíblico. Casamento bíblico é homem e mulher, e a Constituição fala, o casamento é entre o homem e a mulher. Casamento entre pessoas do mesmo sexo não tem previsão bíblica, que é acima da Constituição, e não tem previsão na Constituição. Aí a Benedita Silva, que é do PT, levantou, eu era o relator da matéria, falou, o Roberto tem razão. Casamento é bíblico, é homem e mulher. Aí ele ficou quieto, porque ele já estava Carmen Miranda, ele já estava querendo discutir, igual a Carmen Miranda. Ele fala que parece aqueles filmes antigos da Carmen Miranda, né? E aí nós ganhamos isso, e aí eu estabeleci direitos. Eles queriam direito à adoção. Eu falei, não. Direito à adoção eu vou relatar contra. Eles me escolheram relator porque, dentro dos conservadores, eu era o único a poder fazer isso, porque eu presidi 4 anos consecutivos a Comissão de Seguridade Social. Então, eu fui escolhido relator para fazer uma coisa moderada, de bom senso. Eu falei aqui, a adoção também não vai ter aqui na União Civil de Homossexuais. Sou contra a adoção, não passa no plenário e eu não relato a favor. E não relatei a favor. O que eu relatei a favor? O direito de herança, o direito de pensão por morte, não é? O seguro de saúde, isso aí pode. Fazer seguro de saúde, seguro de vida, a pensão por morte, o direito de sucessão patrimonial. Foram esses os direitos que, como relator, eu estabeleci para a união civil do homossexual. E foi aprovado na comissão mista por 30 contra 6. Eram 36, foi 36. Me lembro da briga do Agnaldo Timóteo contra, do pastor Josué Benson, até do meu partido, da Igreja Quadrangular, contra. Ele era da comissão, brigou comigo, achou que eu estava facilitando isso, atentando contra a igreja. Eu digo, mas pastor, não é contra a igreja? Ele disse, Roberto, não tem esse negócio. Mas passou, isso ficou no passado, e eu relatei essa coisa. E aconteceu uma coisa interessante, Bernardo. Aconteceu uma coisa interessante, Paulo, no final. Eu era gordo. Antes de ter câncer, eu era muito gordo.
cheguei a pesar 150 quilos. E eu, quando era gordo, tinha mania de usar terno branco, ficava mais gordo ainda. Eu comprava aquele linho S130, que nem fabrica mais o S130, linho branco. Então, eu gostava de usar. Eu tinha 3 ternos de linho S130, só usava aquilo. Eu punha uma camisa azul e uma gravata em azul mais escuro ou amarela, fazia sempre assim uma coisa diferente. E eu me lembro que no dia da leitura do relatório, que eu sabia que ia ser aprovado, eu botei o terno branco, camisa azul, uma gravata amarela, e levei uma caneta Montblanc, que eu ganhara de presente, banhada a ouro, dourada, né? Aí, a presidente da comissão era Maria Elvira, de Minas Gerais, deputada Maria Elvira, do MDB de Minas Gerais. E a autora da proposta era Marta Suplicy. Aí ganhamos o movimento Atobá da Bahia presente, o professor Motti, antropólogo do movimento gay da Bahia, o antropólogo Luiz Motti. Aí eu peguei gordo, fui assinar, olha só, Bernardo, aí assinei o relatório, vencedor, né? 30-6. Vencemos. Aí ele virou assim, me permite a palavra, o professor Motti. Aí a Maria Elvira falou, claro, professor Motti, o senhor tem a palavra. Ele falou, doutor Roberto Jefferson, o senhor não deu importância ao fato histórico que o senhor fez agora. O senhor não vivenciou historicamente o seu gesto. Eu falei, professor Motti, me explica o que o senhor quer dizer com isso. Ele falou, o senhor, com essa caneta dourada, com uma pena de ouro, assinou a Lei Áurea como princesa Isabel, assinou a Lei Áurea fazendo a abolição da escravatura. O senhor assinou a Lei Áurea do movimento gay do Brasil. Aí deu aquele silêncio assim, perplexo no plenário. Eu falei, professor Motti, eu aceito as homenagens porque sei sinceras da sua parte e, modéstia à parte, merecidas na minha. Mas o papel de princesa Isabel deixa para Marta Suplicy, pelo amor de Deus. Eu não tenho nada com isso. Aí aquilo virou ao contrário, uma gargalhada só, e nós aprovamos o relatório. Quem era o advogado? Luiz Fachin. Era professor lá da Universidade Federal de Curitiba e advogado, tanto do movimento Sem Terra, como advogado do movimento gay brasileiro, que queria aprovar o casamento gay. Então, é só para vocês terem noção que ele é perigosíssimo. Ele é a Madame Satã. Perigosíssimo. É capaz de enfrentar um choque da PM. Perigosíssimo. Roberto, nem todo mundo lembra disso, Roberto, nem todo mundo lembra disso, mas você começou, né, na vida pública, você conquistou uma certa notoriedade nacional como apresentador de TV, né? Como apresentando um quadro no programa O Povo na TV, lá nos anos 70, né? Começo dos anos 80. Você era o advogado dos pobres, né? Eu queria falar um pouco, desculpe, Roberto. Eu queria só falar um pouco agora sobre com essa origem, né? Você teve muito sucesso no seu trabalho na TV. Graças a Deus. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a nossa mídia, a nossa grande mídia hoje. Então, nós vimos agora, na semana passada, a Globo fazendo um show de horrores em torno dos 100 mil... Uma celebração. É uma celebração tétrica, né? Em torno das 100 mil mortes do coronavírus. Sendo que nós somos o país que tem o maior número de recuperados do mundo, né? Nós temos 2 milhões, ultrapassamos já 2 milhões de recuperados. E a Globo fez essa celebração. E o menor índice de mortes por milhão. Sim. E o menor índice de mortes por milhão em relação a todos os países do mundo. Sim, mas a Globo fez esse programa, esse show de horrores em torno dos 100 mil mortos, né? Querendo jogar nas costas do presidente Bolsonaro a responsabilidade por essas mortes. Você, como homem que começou na comunicação, começou na TV, né? Como é que você vê essa situação?
Ô, Paulo, a Globo está perdida, né? Eu, por exemplo, digo a você que visito 2 vezes por ano a sepultura dos meus antepassados, do meu avô, do meu pai. Tem escrito lá, como epitáfio, no mármore, no granito que cobre o túmulo de vovô Ibrahim, uma trova que ele fez, que é um mantra da nossa família, que ninguém abjurou. Vovô disse assim: na bandeira cabe a pátria, vovô Ibrahim, por maior que a pátria for. Numa hóstia pequenina cabe Deus, nosso Senhor. Essa trova é mantra numa família de 10 filhos e quase 40 netos, de vovô Ibrahim e de vovó Petiza. Ela tem o nome francês, descendente de Beirute, nós somos de descendência árabe, Latif Kairala Tanos Abs. Vovô Ibrahim é o caçula nascido no Brasil. E vovó Petiza, como se falava muito francês no Líbano, inglês, francês e árabe, Petit é a última de uma família de 10, Petit Petiza. E nós sempre professamos o quê? O cristianismo. Vem dos meus bisavós que vieram fugidos do Líbano no final do século XX por perseguição religiosa. Meu avô Ibrahim, cristão. Vovô Djalma, pai de mamãe, cristão. Nós somos cristãos e jamais cuspimos no nosso passado. O nosso mantra está escrito na nossa trova sobre a sepultura de vovô. Na bandeira cabe a pátria, por maior que a pátria for. Pátria, bandeira, numa hóstia pequenina, Jesus, cabe Deus, Deus, fé, Bíblia, religião, família. Esses são mantras da nossa família. Nós nunca cuspimos no nosso passado. Somos o que herdamos dos nossos antepassados. Os 3 filhos do Roberto Marinho cuspiram no túmulo do pai. O pai era um revolucionário. Foi o homem que fez a revolução. A capa do Globo, no dia 31 de março de 64, é o Dr. Roberto Marinho, comemorando na primeira página ao lado dos generais e governadores que fizeram um movimento revolucionário brasileiro, atendendo ao clamor da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, das famílias cristãs brasileiras pela pátria, pela família, pela democracia e pela liberdade, contra o comunismo que estava tomando conta do governo de João Goulart, que era fraco, e deixou que o sindicalismo mandasse no governo dele. Nós vivíamos uma ditadura sindical e houve um movimento revolucionário, aí, líderes civis como Lacerda, o governador Magalhães Pinto de Minas Gerais, eu não me lembro o nome do governador de São Paulo naquela época, que fizeram esse levante nacional e que julgaram no chão o fraco governo de João Goulart, nasceu fraco, natimorto, governo natimorto, morto, e que era dominado pela esquerda radical, pelo sindicalismo radical, pelo comunismo que permeava os sindicatos, principalmente em 64, a partir da Revolução que de Cuba derrubou o Fulgêncio Batista, entronizou Fidel Castro, tinha o paredão, tinha o comunismo cubano irradiando para a América Latina, e o Brasil sofria graves consequências daquele marketing e daquela cultura que se irradiava. E os filhos do Roberto Marinho na Globo cospem no túmulo do pai. Eu ajoelho no túmulo do vovô Ibrahim, eu ajoelho no túmulo de meu pai, Roberto Francisco, e agradeço a eles ser o que sou, as convicções que tenho, as ideias que manifesto, os sentimentos que permeiam o meu coração, os ideais que me mantêm vivo: pátria, liberdade, família, Deus, democracia. Isso me mantém vivo. Eu recebi do lar. Como é que esses 3 irmãos, dos 3, não salvou nenhum?
Como é que eles entregam a redação do jornalismo de TV, a redação do jornalismo do jornal, as novelas que eles colocam no ar, que as crianças estão vendo, na mão de gramichistas, comunistas, anticristos, que o pai dele combateu, ajudou a derrotar em 64. Eu não consigo compreender, por isso eles vão acabar. Quem cospe na história, quem renega o berço, quem cospe no passado, não tem presente e não terá futuro. A Globo beiradeia, margeia o seu final, ela está perdendo tudo na justiça, a transmissão das corridas de Fórmula 1, as transmissões exclusivas que tinha de futebol, está perdendo, demitindo todo mundo, reduzindo o salário de todo mundo. Por quê? Porque Deus está olhando e está dizendo, vocês não merecem, vocês cuspiram na história. É como se o padre cuspisse na Bíblia, como se o pastor cuspisse no Velho Testamento. Quer dizer, os filhos do Roberto Marinho cuspiram na memória do pai, fizeram a revisão histórica das ações democráticas do pai dele. E a Globo, então, para tentar agora se mostrar progressista, eu me lembro quando o Miro Teixeira rompeu com Chagas Freitas, que era conservador, ele passou a ser mais comunista que os comunistas. E esses meninos da Globo, esses 3 filhos do Roberto Marinho, para romperem com um passado democrático, cristão, familiar, em favor da propriedade, da vida do doutor Roberto Marinho, eles querem radicalizar, mostrando um comunismo que eles não tinham do berço. Eles estão cuspindo na história, estão cuspindo no berço, na tampa do caixão do pai deles, o doutor Roberto Marinho. Por isso, eles permitem que esses 3 locados, que são os editorialistas do Jornal Nacional, do jornal O Globo, do jornal Bom Dia Brasil, do Jornal das 10, escrevam essas barbaridades contra um cristão, um homem de bem, um homem de Deus, que é o capitão Messias Bolsonaro, em seus editoriais de rádio, jornal e televisão. A Globo está no caminho do érebo, do inferno, está no caminho do inimigo, está no caminho dos comunistas, contra a democracia, contra a família brasileira, contra a pátria brasileira, contra a soberania brasileira, contra os valores cristãos da família brasileira, contra os nossos filhos pequeninos. Eles querem ensinar os nossos filhos a fazer sexo ainda pequeninos na escola, querem erotizar os pequeninos, querem masculinizar as mulheres e querem apassivar os homens. Querem do Brasil uma Sodoma, uma Gomorra, querem uma grande anarquia, querem a ditadura comunista, querem a censura à ideia, a livre manifestação, a liberdade de expressão. Eles são um monstro, eles são traidores da origem. Quem trai o pai, quem cospe no túmulo do pai, coisa boa não pode ser. Por isso a Globo tem feito essa barbaridade contra o povo do Brasil e no seu líder maior, na sua expressão maior, que é Messias Bolsonaro. Messias, filho de Deus, Bolsonaro, capitão Bolsonaro, o guerreiro de Deus, que não vai permitir que isso aconteça no Brasil. Roberto, olha, poderíamos ficar conversando aqui muito mais tempo, né, Bernardo? Você tem alguma pergunta a mais, Bernardo? Você tem mais uma Por hora, questão? não. Um dia eu quero entrevistar o Bob Jeff no meu canal aqui. Fazer uma entrevista Tá bem, que vai ser divertida e ferro na boneca, para a gente dar bastante risada. Divertido eu gosto. Quando você puxar para o lado da diversão, nós vamos rir muito juntos, Bernardo. Aí nós vamos contar as histórias que são impublicáveis das figuras. Exatamente. Os medievais faziam as disputatio, né? As disputatio. Nós vamos fazer o fofocatio. O fofocatio, se Deus quiser. Se Deus quiser, Bernardo. Deus te abençoe. Queria agradecer
em nome dos nossos assinantes do Brasil Sem Medo, eu queria agradecer muito a sua entrevista e qualquer hora a gente volta a conversar, tá bom? A hora que vocês quiserem, Paulo. Meu abraço ao professor Olavo. Diz a ele que eu não tenho nenhuma divergência com ele, pelo contrário, sou admirador da luta que ele lutou sozinho por muitos anos. Ele agora tem um exército de gente que pensa como ele e tem a coragem dele para combater. E o dia que ele vier ao Brasil, eu faço questão de pagar o almoço dele. Eu sei que ele é mão de vaca, já me disseram, que ele dá até logo assim, ó, que ele é muito pão duro. Diz que eu pago o almoço dele. Não, é pelo contrário. Pelo contrário. Nós já fomos lá, ele paga. Viu? Na casa dele, né? Na casa dele, é. Então, o dia que vocês forem, me levem lá, porque eu quero pegar esse rango de graça lá, tá bom? Tá bom. Obrigado, Roberto. Até mais. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus nos abençoe a todos. Amém. Obrigado a vocês. Amém. Obrigado a vocês.